Olá pessoal, eu sou o professor Djalma Cremonese, professor do Departamento de Sociologia e Política da Universidade Federal de Santa Maria, e nós vamos aproveitar este momento para fazer uma breve análise dos 100 primeiros dias do governo de Dilma Rousseff. Inicialmente eu gostaria de mencionar que nós estamos vivendo um momento político muito interessante no Brasil, que é 25 anos de democracia ininterrupta, que é um fato político um tanto inédito nesses 500 anos de história do Brasil. Nós passamos por períodos coloniais, nós passamos por períodos oligárquicos, nós passamos pela era Vargas, tivemos uma breve democracia, 18 anos, no período de 45 a 64, depois entramos no período também obscuro do regime político da ditadura militar, em que não havia participação, direitos civis, direitos sociais muito limitados. E o fato é que de 85 para cá nós estamos avançando na democracia. Claro, uma democracia ainda formal, uma democracia poliárquica, mas temos alguns aspectos muito importantes. E considero então que nós estamos vivendo um período de democracia, claro, frágil, ainda incipiente, mas nós vamos consolidando ela com o passar do tempo. Então, a contribuição, assim, nós estamos vivendo a sexta eleição direta consecutiva. Nós tivemos eleições diretas em 89, 94, 98, 2002, 2006 e agora 2010. Então, sexta eleição direta para presidente da República consecutiva é um fato muito importante para a história política brasileira. Inicialmente, nós temos a contribuição 86 do presidente José Sarney, que, queira ou não, ele consolida o processo político no Brasil. Avançamos com a Constituição Cidadã de 88, tivemos um percalço no caminho, que foi a eleição de Collor de Mello, 89, que em 1990, em 1992, falhou no aspecto de não governar como uma base governista, prescindindo da participação de um Congresso Nacional. Você sabe que o presidencialismo no Brasil é muito forte, ele precisa também ter uma base no Congresso Nacional e no Senado, exatamente para dar apoio ao governo. Então, acho que o Collor, em 92, ele não foi julgado pela questão ética apenas, né? Mas foi julgado politicamente pela elite que não estava tão preparada pelas reformas neoliberais da globalização econômica que o Collor estava implementando no momento, e a elite, ela não soube, a elite política, a elite econômica do Brasil, não soube entender esse processo rápido do Collor, por isso ele sofreu o processo de impeachment. Claro que ele, uma tentativa assim, foi deposto do poder exatamente por isso. Depois nós tivemos a participação do Itamar Franco, governando 2 anos, que serviu como um governo de transição para o governo Fernando Henrique Cardoso, que implementou, entre tantas políticas, a política do ajuste econômico, da reforma econômica, que, queira ou não, ela se mantém até os nossos dias, que principalmente no controle da inflação, né? Que não era aquelas inflações dos anos, no finais dos anos 80, que chegavam a 60% a 70% ao mês. Então nós temos primeiramente a contribuição do Sarney, que consolida o processo político, a contribuição do Fernando Henrique Cardoso na planificação econômica, no aspecto da desregulamentação econômica, da abertura do mercado, das privatizações, mas no aspecto econômico, a consolidação. Muito bem, esse processo se esgota em 2002 nas eleições, e o Lula vence as eleições. Acho que houve um esgotamento da política da social-democracia, mais como centro-direita,
não avançando muito nas questões sociais, e o Lula vence as eleições de 2002 e implementa, mantém a política econômica e avança para as questões mais sociais. E foi tão exitoso esses dois governos do Lula, que ele consegue a reeleição e consegue deixar a sucessora, a Dilma Rousseff. Então, que é outro fato bastante inédito na política brasileira, você primeiro tendo um retirante nordestino, um sindicalista, presidente da República, depois a primeira mulher a assumir o controle político da nação. Então, 25 anos de democracia, sexta eleição consecutiva para presidente da República, a contribuição do Sarney, contribuição do Fernando Henrique, contribuição do Lula, a eleição da Dilma. Isso consolida um aspecto muito interessante da democracia formal, poliárquica, no Brasil. Nos capacita o Brasil a fortificar, a consolidar o processo democrático. Claro que ainda nós teremos que avançar no processo de uma democracia mais participativa, uma democracia mais substancial, resolvendo problemas ainda da questão da inclusão social, não apenas a inclusão pelo consumo, mas uma inclusão cidadã pela cultura, pela educação, e problemas da desigualdade social, da distribuição de renda. Essa é uma democracia mais participativa, mais substancial, que nós temos que avançar. Falando sobre esse aspecto, nós entramos propriamente no aspecto daquilo que nós vamos discutir agora, que eu elenquei alguns pontos aqui. Os 100 primeiros dias do governo Dilma. Claro que avaliar o governo nos 100 primeiros dias, 3 meses e 10 dias, significa um tanto precipitado. Então, a gente não tem condições de avaliar todo um governo pelos 3 primeiros meses de um governo. Mas há um costume em todas as democracias do mundo a gente avaliar os 100 primeiros dias de um governo. Então, avaliando, dando as nossas primeiras impressões, qual a performance desse governo, como é que foi o desempenho do governo, né, e quais os prognósticos futuros desse governo, né, quais os caminhos que esse governo trilhará. Então, em certo sentido, é um marco a analisar os 100 primeiros dias do governo. Por fim, termina a lua de mel, termina a trégua dada pela oposição, que a oposição no Brasil ficou bastante minguada após as eleições de 2010. A opinião pública também, ela dá uma trégua, chega ao final a trégua, e principalmente os movimentos sociais. Agora, realmente, nós entramos no núcleo duro do governo, né? Então, os 100 primeiros dias já é possível fazer uma análise. Segundo, eu acho que é um governo de continuidade. Eu acho que a Dilma ela ficou bem evidente já pelo discurso de posse, que ela mantém o aspecto de uma democracia formal, mantém os aspectos econômicos. Eu acho que o governo dela é de continuidade, mas é um governo de avanço nas conquistas sociais, o que dá para perceber até então. Todos sabem que a Dilma foi escolhida pelo Lula exatamente para dar continuidade ao seu governo. Se ela terá êxito ou não, acho que ainda é cedo para avaliar nesses 100 primeiros dias. Terceiro, há uma preocupação com a erradicação da pobreza. Eu acho que isso ficou claro com os discursos da Dilma, e ela acena para essa preocupação para a erradicação da pobreza no Brasil, né? Embora até esse momento não tenha demonstrado uma efetiva produção de alguns planos, né, que ataquem ações mais concretas para esse fim. Quarto ponto, eu acho que foi muito interessante o aspecto subjetivo da Dilma, a imagem, a postura dela como presidente, o lado pessoal da Dilma. Eu acho que, diferentemente do Lula, que se criou, claro, no aspecto mais de palanque, de política, de sindicato, a Dilma vem de uma tradição técnica. Ela é uma tecnocrata, ela vem do aspecto burocrático, né? E eu acho que ela está conseguindo muito bem, adotando um tom mais discreto, né? Poucos gestos espalhafatosos,
Eu acho ela falando muito pouco no aspecto do improviso. Ela tem mantido, acho que é unânime quase no discurso, da aceitação de um tom, tem seguido a risca o protocolo, né? Tem recebido bastantes elogios por ser bastante objetiva, né? Tecnocrata como é, ela tem demonstrado ser, até o momento, uma boa gestora, sem deixar também de ser sensível. Muitos argumentam que a Dilma é durona, por um lado, mas nas últimas semanas nós presenciamos isso na morte do vice-presidente, ex-vice-presidente José Alencar. Ela se sensibilizou, chorou e acreditamos que foi verdadeiro na tragédia das escolas do Realengo, no Rio de Janeiro. Dilma realmente foi a primeira vez que ela falou assim, sem ter um protocolo, né, e sensibilizou mesmo. Então, o aspecto da Dilma, o seu pessoal, tem alcançado assim, bons elogios da opinião pública, até da oposição. Quinto, o aspecto, ou sexto, eu acho que a Dilma tem condições de avançar mais nesse primeiro momento, exatamente porque ela forma um governo de coalizão, um presidencialismo de coalizão, tendo aproximadamente 375, com possibilidade de ter até agora, se o PSD aderir ao governo Dilma, de ter aproximadamente 400 deputados federais na base de coalizão no Congresso Nacional. Mais de 10 partidos, grandes partidos, PT, PMDB, PCdoB, PDT, PP, que dão base ao governo. Então, nós temos um Congresso Nacional que dá base, nós temos um Senado, nós percebemos que o José Sarney, ele foi eleito pela 4ª vez o presidente do Senado, né, tendo 70 votos dos 80 senados. Então, a Dilma teria a possibilidade de avançar mais, tendo um capital político tão importante que ela tem nesse primeiro momento. E a oposição, muito enfraquecida, do meu ponto de vista, né, saiu enfraquecida nas eleições passadas e ainda não achou um rumo, que a oposição faz parte da democracia e ela é importante que ela exista. As primeiras ações do governo Dilma, eu acho que a preocupação essencial da Dilma, nesse primeiro momento, é com a questão da inflação. O governo depende de um bom desempenho na área econômica, está desarranjado o governo, os 4 anos do governo Dilma, se ela não tiver um controle efetivo sobre a inflação. E ela começou com essa preocupação com o ajuste fiscal, cortando aí um orçamento aí, mais de 50 bilhões, né, das despesas de custeio, de orçamento. Se o Lula tinha uma fama assim, de gastança no seu governo, acho que é um freio muito interessante na Dilma para que haja um ajuste fiscal. Embora que ela deu automaticamente um ajuste aí de 45% em média, né, no governo Dilma. O governo Dilma deu um reajuste de 45% na Bolsa Família. Na política externa, nós também temos um avanço muito interessante, que é essa política externa deixando de ser